E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Que eu, né, sou multilínguas, né? Tudo bem, lá vai eu, só eu mesmo, gente, Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Jaque, Sandra, Rickson, Dominique, vambora, Rosane, Marquinho, família Andrade. Vambora, vamos dando um coraçãozinho aí pra live acender para outras pessoas. Quero bater um papo com vocês aqui hoje de algumas coisas que aconteceram hoje aqui na Espanha e trocar algumas figurinhas, dar algumas explicações, responder algumas perguntas, né? Para poder esclarecer algumas coisinhas para vocês e tentar compartilhar o máximo da verdade, que é o que a gente sempre tenta manter aqui com vocês, né? A gente fica tentando gerar o máximo de conteúdo, mas às vezes a gente não dá conta. Agora mesmo, por incrível que pareça, eu tô rouca, tô bem cansada hoje, mas muito mais por causa da cabeça, né? De tanta coisa que a gente já fez hoje. Oi, Raíra, tudo bem? Vambora, vai dando um coraçãozinho, porque mais pessoas entram na live, vai vendo que a live está começando. A gente botou um alerta aí pro pessoal, né, acompanhar. Queria trocar algumas figurinhas com vocês. Chegamos na Espanha na sexta. Viemos para cá na sexta-feira. Ficamos aqui final de semana com parte da nossa equipe. Marcos e Vanicinha vieram para cá. O Léo também estava aqui comigo, junto com a Sossô, com a Camilinha e eu. Eles voltaram, ficou só eu e Camila aqui. Fico aqui mais uma semana, né? Que a gente está procurando alguns imóveis aqui para compra, para investimento, algumas coisas. Volto para Portugal. Meu aniversário é dia 6 de maio. Eu devo voltar alguns dias antes do meu aniversário. Também tenho clientes para receber lá. Depois volto para cá, para Espanha. Então, para quem é novo aqui na live, não está meio que entendendo e que caiu de paraquedas aqui, eu sou a Carol, né? Sou CEO do Grupo Meu AP. O Grupo Meu AP é uma imobiliária que tem foco no imigrante, no brasileiro. A gente tem sede no Brasil, em Portugal, em Dubai. E a gente atende Portugal, Espanha, Dubai e Brasil, tá? Então é basicamente isso. E eu já faço isso há quase 4 anos. Eu tô só fazendo um resumo aqui, porque muitas pessoas novas entrando no nosso perfil e também depois elas ficam revisando nossas lives, né? E aí, eu tô nessa maratona de ver imóveis para clientes aqui na Espanha e fico acompanhando muitas notícias, né? E agora, quando o meu telefone, a localização dá que eu tô na Espanha, aparece muito mais vídeo para mim de brasileiros, de golpes, de várias outras coisas aqui, né? Essa semana eu vi um golpe de um suposto relocation, né? E um grupo de 15 pessoas tomou um golpe de um relocation. E aí eu parto sempre do princípio, né? Fiz lá um comentário e falei, nossa, é uma notícia muito ruim, porque estraga a nossa profissão, né? Que é o corretor imobiliário, que é a imobiliária, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que têm que passar por esses golpes, né? Porque elas não pesquisam, não buscam empresas, elas querem fazer sempre com o mais barato, com o que tem mais seguidores, e nem sempre isso é o que vai te dar ponto de qualificação. Sim, nossa live fica salva. Todas as minhas lives, se vocês forem lá nos stories ou no feed, tá sempre salva para vocês maratonarem e reverem tudo que eu compartilho com vocês. E aí aparece muita coisa para mim daqui, né? E aí hoje eu fui fazer alguma das coisas, né? O que todo imigrante chega e vai fazer, porque eu compartilho com vocês experiências de clientes, já são mais de 700 famílias, inclusive eu tenho que fazer essa contabilidade novamente, porque eu já me perdi na quantidade de pessoas que eu já recebi pelo Grupo Meu AP, né? E eu também compartilho a minha experiência. Hoje, minha experiência de estar na Espanha, a gente tem um apartamento aqui, a gente vai e volta, não é a mesma experiência de quando eu cheguei em Portugal, sem dinheiro, sem nada, então são experiências diferentes. Mas eu gosto de fazer algumas coisas que os meus clientes têm que fazer, até para a gente entender
como as coisas funcionam. Porque uma coisa é o que está escrito no papel, outra coisa é como as coisas funcionam. E aí eu já vi vários vídeos, né, de abertura de conta na Espanha. Me diz você, se você já viu vídeos falando assim, não, você vai no banco, é muito fácil abrir conta na Espanha, assim, assim, assado. Você que tá aqui na live comigo, já viu esses vídeos mostrando isso? Falando que é muito fácil? Você vai no Santander, o Santander é só com passaporte, você abre conta na Espanha. Só que existem promenores aí. É o que eu sempre falo da imigração. Se você não entende todo o processo, início, meio e fim, no final você se surpreende. No final você descobre uma coima, né, como a gente chama aqui em Portugal, que é uma multa. No final você vê que não tem direito, tá, de abrir ou de proceder para sua legalização por causa de uma coima, por causa de uma multa, por causa de uma imprudência que não te falo. Então, existem contas que contas só para alguns tipos de transações. Não são contas que te dão permissão de receber dinheiro fora do país, contas que não te dão permissão de receber salário. Você tem que declarar suas nóminas, como se diz aqui, né, o seu contra-cheque. Então, tem que ter cuidado. Mas hoje, eu me surpreendi. Hoje eu fui até o Banco Santander, eu sou cliente Santander do Brasil, eu sou cliente Santander de Portugal e eu sou cliente Santander agora da Espanha. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te conta. Tem que fazer um plano de saúde. E um plano de saúde que você tem que pagar o ano inteiro. 850 euros. Tá bom pra você? 850 euros que eu paguei assim, ó. Tim, pago na conta. Fácil. E mais os 30 euros que eles mandam depositar. Só que o pessoal só fala dos 30 euros, não falam do seguro que você tem que depositar. Oi, Thelminha. Então, são pequenos detalhes que vai acontecendo ao longo do processo e que às vezes, eu vou falar para vocês a verdade, eu fico até com medo de compartilhar, porque as pessoas podem achar que a gente só quer contar um lado da moeda e não é. O meu ponto aqui sempre é, meu maior propósito, para quem não sabe, meu maior propósito é te mostrar que ainda é possível você reconstruir algo novo para sua família fora do Brasil. Primeiro, independente de todos os pontos. Mas também te mostrar o passo a passo do que você pode, do que você não deve, de como é e como, né, deve ser. E aí eu paguei lá, depositei, né, lá o dinheiro, mas estava com a Camila comigo e eu falei, Camila, imagina um imigrante normal que está chegando com 3 mil euros de reserva. 3 mil. E ele vai no banco para abrir, ele de cara, ele pede 850 euros. Tudo bem que eu pedi para fazer o plano, concordei. Eu não fiz um plano de coparticipação, porque o de coparticipação você paga. O que eu pensei? Como agora eu tenho que fazer uma revisão geral da minha bariátrica, vários exames, eu falei para Camila, Camila, eu vou fazer todos os meus check-ins de exame com esse plano. E assim será. Até porque em Portugal, vamos lá, Portugal, você não é obrigado a ter um plano de assistência médica, um seguro médico, né? Quando você aplica o seu visto para Portugal, é só aquele período do visto, 4 meses. Mas ele também aceita o PB4, que é o que a gente consegue tirar no Gov. Na Espanha não, tá? Você precisa ter esse plano. E isso muita gente não te fala. E além de tudo, se você for parada pela polícia da estrangeiria e te exigirem esse plano, você precisa ter a pólice. Quase ninguém sabe disso. Exato. E aí, lá a própria gerente do banco, em espanhol, e eu e Camila lá, né, nos viramos, nos entendemos com ela, ela até acabou, me alertou, olha, só está ativo a partir de 1º de maio, então não tem como utilizar antes. Você não pode apresentar isso em lugar nenhum para fazer os seus documentos como NIE, por exemplo. Eu falei, ok, para mim não tem problema. E assim eu fiz, de cara. Mas assim que a gente saiu do banco, eu falei para Mila assim, Mila, se eu sou uma imigrante, né, tradicional, tá? Que tá chegando na Espanha e não tem fundo de reserva como eu tenho.
Tá vindo com 3, 4 mil. Ela já perde de cara ali 1.000. 800 pra mim, minha filha, 830 mil, a mesma coisa, tá, gente? 1.000. 1.000. De cara. Ela já perdeu ali 30% da reserva dela. E por que a galera não fala sobre esse plano, né? Conclusão, feito, tá? Fiz, abri minha conta, já saí com o aplicativo aberto, conta aberta, IBAN, tudo com o meu número de Portugal e com o meu passaporte do Brasil. Se eu não tivesse o NIF de Portugal, eles iam pedir meu CPF do Brasil e meus comprovativos do Brasil. Lembrando que essa conta não te dá o direito de receber pagamento e salário. Se você receber, você pode ser taxado. E são taxas diferentes de imposto. Ok? Isso ninguém conta para vocês. Então eu vou providenciar o mais rápido, né? Agora, o meu NIE. Vou fazer o empadronamento, que eu fui hoje para fazer, eu vou contar para vocês. E vou fazer meu NIE, vou voltar para pegar o meu chip da Espanha, vou voltar ao banco e vou atualizar os meus dados. Porque senão isso pode dar problema. Se você não tem autorização de residência, você não é residente fiscal, isso dá problema. Diferente de Portugal, que a gente consegue trocar a nossa residência fiscal por causa do acordo de Portugal e Brasil, na Espanha não, tá? Você não consegue residência fiscal se você não tiver uma autorização de residência. Então, é imposto diferente, taxas diferentes, conta de banco diferente, é tudo diferente. E esses pró-menores, Carol, por que você não falou na hora? Porque nos stories não dá, gente, é muita coisa que acontece. Então, eu aproveito para entrar na live e dar esses detalhes para vocês aqui para ajudar. Eu vou responder aqui as perguntas que vocês estão me mandando, tá? Eu vi que a Carla mandou aqui, eu vou responder vocês. Segundo, fui fazer meu empadronamento. Cheguei 10 minutos atrasada. Tem que entrar num portal, pegar uma senha para você ir no ajuntamento aqui e fazer seu empadronamento. Para quem não sabe, empadronamento é a mesma coisa do que atestado de morada em Portugal. Só que o meu contrato do meu imóvel aqui estava em Portugal. Eu esqueci de trazer. Então eu falei para Camila, vamos lá. Só tiramos a dúvida do que realmente precisa e a gente vai fazer isso. Só que eu já cheguei tomando uma patada na lata. E eu, como boa imigrante que sou, eu pedi perdão, desculpa, eu me atrasei e não tem problema. Se o senhor não puder me atender, eu só quero tirar uma dúvida. E aí, depois da patada que ele me deu, que eu estava atrasada, se eu tenho horário 15 para as 2, eu tenho que chegar meia hora antes, ele me deu um sermão, mas tá tudo bem. Ele me falou que eu precisava para o empadronamento, que é contrato e todos os documentos do meu senhorio, registrado, tudo. Eu tenho, na verdade, não estava lá comigo, mas eu tenho. Passaporte. E um ponto importante que ninguém te fala. Se você tem filhos, para empadronar esses filhos, você precisa da certidão de nascimento traduzida para o espanhol, ok? Só que nos órgãos que eles autorizam aqui na Espanha. E isso custa caro. Caro de verdade. Não custa baratinho. Não é 10 euros, não é 20, não é 30. Eu já tô fazendo uma pesquisa aí, é para mais de 200 euros aí o custo disso, tá? Então, para vocês terem ideia, eu tenho 2 filhos, eu vou ter que fazer dos 2 filhos, né? Então, parei ali no empadronamento, não fiz o empadronamento, porque eu estava sem o contrato. Como o Léo volta de Portugal, vou fazer o empadronamento e vou marcar o NIE para tirar o NIE. Por que o NIE? O NIE é o nosso NIF, que vocês pagam para ter em Portugal. Aqui você vai pagar uma taxa lá na hora, vai tirar, mas é muito burocrático também de fazer. Só com esse NIE que eu consigo trocar luz, água, internet, tudo do meu apartamento. Enquanto isso, tá no nome do proprietário do imóvel e a gente fez um acordo, ele iria manter até eu fazer a troca e eu vou pagar a conta que vai vir. Então, esses pontos é importante vocês saberem. Eu acho legal falar, porque eu vejo muitos, mas muitos vídeos dos influencers, da galera, falando de uma forma que é muito simples. E eu não tô vendo essa simplicidade toda. Isso é em todos os lugares. Mas não é para você desistir. Não é para você parar. É para você só se preparar psicologicamente, que quando for a sua etapa, você já sabe. A Carol já falou que pode acontecer comigo. Para você se preparar, para você não se surpreender, né? Porque se eu não tenho dinheiro ali para fazer um plano,
Eu me constranjo e depois eu não consigo voltar para fazer e eu sei como é que é, né? Então tem que ter muito cuidado, gente, com o que a gente escuta na internet e com o que realmente acontece na hora do vamos ver. Agora é o maior boom de eu receber clientes em Portugal, porque é verão, e é o maior boom de eu apresentar imóveis. Hoje eu já cheguei a falar com alguns clientes e eu já vi alguns clientes dando sinais e eu falo assim, cara, não é possível que não me escuta, não é possível que não entende, não é possível que não sabe. Continuo vendo clientes exigindo coisas que o dinheiro dele não tem condições de pagar. O dinheiro dele não consegue suprir. E quando eu falo dinheiro, não é só aquilo que ele tem lá de comprovativo. É a longo prazo. Vou dar um exemplo para vocês. Tanto na Espanha quanto em Portugal, uma pessoa sozinha, ela precisa buscar um arrendamento que seja pelo menos 50% do valor do salário, para menos. Porque dificilmente ela vai conseguir se manter em Portugal ou na Espanha somente com o dinheiro dela. Não vai conseguir. Porque tem comida, tem luz, tem água, tem internet, tem plano de saúde, tem transporte, tem imprevisto, tem Uber, tem outras coisas que você vai precisar. As pessoas acham que é só comida e teto, e não é. Você tem outros detalhes que você vai precisar. E aí eu fico vendo pessoas exigirem máquina de lavar louça. Aí eu tenho vontade de perguntar, mas aí no Brasil você tem máquina de lavar louça? Não, Carol, mas é meu sonho. Aí eu falo lá pro pessoal do escritório, mas você quer realizar o seu sonho na primeira casa que você quer emigrar? Carol, eu vi teu apartamento, é lindo, uma cobertura, eu queria uma cozinha igual. Amiga, pode ter. Você pode ter. A diferença é que um apartamento desse aqui custa alguns mil € aí. Você vai pagar? Não. Então, cara, cai a ficha. Não se ilude com o que você vê na internet. Eu tenho todo o cuidado de mostrar algumas conquistas nossas, porque eu tenho medo das pessoas acharem que é fácil. E não é. É muito difícil. Não foi de uma hora para outra. Eu não morei no primeiro imóvel que eu gostei, nem no segundo, nem no terceiro. Eu demorei a ir para o imóvel que realmente eu gostava. Que realmente eu falei, não, esse é o que eu quero, independente do preço. Só que eu vejo que a galera continua não entendendo, continua escutando essas loucuras aí que a galera fala. Eu falei na live passada que eu não daria 6 meses para vocês verem aí muitas pessoas que estão saindo de Portugal, vindo para cá, para Espanha, e voltando para o Brasil falando mal. Sabe por quê? Porque elas só escutam mentiras e acreditam nessas mentiras. E aí elas se iludem. E quando encontram pessoas, né, como eu, como outras pessoas que eu sei na internet que falam verdade, elas acham que a gente exagera, que a gente tá fantasiando. E ela prefere, né, viver na ilusão. Tô vendo uma pergunta aqui, eu vou responder. Carla Ferreira botou aqui pra mim agora. A minha irmã está em Portugal. A gente se conversa pelo WhatsApp. Eu perguntei quando ela vem para o Brasil. Ela disse que está esperando um documento chamado residência. Tipo assim, ela disse que não pode vir para o Brasil. Exato, Carla. Né? Que não pode, ok? Não é prudente. Uma coisa é não poder. Outra coisa é você ter prudência. Então, vamos lá. Se hoje alguém precisar de sair do país que imigrou sem residência, consegue? Consegue. Vou te falar de Portugal, porque de Portugal eu sou craque. Consegue? Consegue. Se ela tiver o processo, tudo direitinho, consegue. Desde que ela notifique a AIMA que ela precisa para uma viagem de emergência ou de trabalho. Tem que ter justificativa. Fora isso, Carla, é necessário ter a residência para você ter uma ida tranquila e uma volta mais tranquila, tá? Então, a residência é necessária, mas ela não é o ponto para você poder ir ou não ir, tá? Quem tem restrição, a Estúdio Mari tá botando aqui pra mim. Quem tem restrição no banco aqui no Brasil vai poder abrir lá? Então vamos lá. Isso é uma pergunta muito legal. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Já existe, ok, senhorios que estão consultando SPC e Serasa no Brasil para alugar casa. Eu tenho muitos que consultam. Alguns eu converso e falo, mas alguns não abrem mão. Aí quando a gente manda o imóvel pro cliente, ele fala, não gostei desse, manda outro. Aí eu penso dentro, né? Cara, não tem noção como é para aquele imóvel ter aceito ela. Vocês não têm noção a guerra que é para um senhorio falar, Carol, pode mandar para tua cliente, eu aceito.
entende? Porque tem pessoas que já estão olhando isso. Tem pessoas que já estão olhando isso. Nome sujo no Brasil, tá? Já tem senhorios olhando esses pontos, tá? Então, precisa ficar atento a isso. Mas, assim, não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer nessa situação. A Pri me perguntou: vivemos em Portugal, eu e meu marido temos residência e filho português. Marido trabalha aí na Espanha, por uma empresa portuguesa. A empresa oferece que mudamos para a Espanha. Como ficam as contas de banco? Pri, as contas de banco você vai abrir aqui. Você vai chegar aqui, vai ter que, primeira coisa, arrumar uma casa que empadrone, porque não é todas as casas que empadrona. E tudo parte do empadronamento. Tudo. No banco pediu o endereço, tudo parte da sua casa, ok? Abriu a conta no banco, empadronar. Fez o empadronamento, vai solicitar o NIE. Tendo documento de Portugal, isso pode facilitar porque você tem filho português. Isso não significa que você tem residência legal aqui. Mas a partir de maio, com o contrato de trabalho, você pode trocar a sua autorização de residência de Portugal para autorização de residência de trabalho em qualquer país da União Europeia, não só a Espanha. Agora, é claro, vai existir etapas aí para ser cumpridas, tá? Mas o banco, você consegue, mas se prepara. Pode exigir o que exigiu de mim, que abra e que solicite um plano de saúde de 850 euros durante o ano e que tem que pagar tudo, tá? Oi, Jéssica! Não é fácil você mostrar a realidade. Só gratidão. Obrigado, gente. A ideia da maioria é justamente essa. Só que mora sabe que é um degrau por vez. Acha que pegou o avião, mudou de país, é rio que se ferra. Depois mete o pau no país. Infelizmente é isso, gente. Imigrar tem muitas camadas. Muitas. Rafael botou. Boa noite, Carol do Bob. Boa noite, Rafa. Jéssica também botou. Estamos tentando, mas realmente não dá para viver no Brasil mais. Estamos cansados. A imigração tem muitas camadas. É claro, vocês precisam escutar todo mundo. Eu fiz uma mentoria com Paulo Vieira e ele falou uma coisa assim que começou o método CIS e eu levei aquilo para minha vida. Que ele fala que os ensinamentos e os treinamentos são pecinhas de mosaico e que você precisa guardá-las. Algumas vão caber no seu desenho, outras não. Agora, você precisa pegar todas em sua mão e ver. E ver se é real ou se não é. Quando vocês pegam um formato que conta que a Espanha é uma delícia, só que esse mesmo influencer nunca te contou que se você não pagar o seu imposto, você não regulariza, nunca te contou que um nômade paga pelo menos 800 euros de imposto por mês, ok? Que um empreendedor paga um absurdo de imposto aqui, ele não tá te dando toda a configuração do país. E você precisa estar alerta. Eu te mostro pontos positivos e negativos. Eu não tô aqui para poder falar, aqui é uma delícia. É perfeito. Eu moro Vista Mar, vocês já viram, né? Minha casa daqui é uma delícia. É bom, é. Vou passar o verão aqui? Vou, mas é caro. É caríssimo. Muito caro, ok? O custo de vida na Espanha é muito mais caro do que em Portugal. Então, é entender qual é o perfil que é melhor para você. Como é a saúde e escola aí? Bebê de 2 anos. Ótima pergunta, Pri. Cara, muito boa essa pergunta. Porque a saúde na Espanha, ela já está sendo liberada para todo mundo. Mas, como tudo que é liberado para todo mundo, o que acontece? Muita gente procurando. Então, consegue atendimento aqui nos hospitais. Bebê, você precisa arrumar vaga. A mesma dificuldade daqui é a de Portugal. Crianças com menos de 3 anos, você vai entrar numa fila para depender de vaga. E a mamãe, olha um alerta. Mamãe, na Espanha, não trabalha. Mamãe de bebezinhos não trabalha. Por quê, Carol? Porque bebezinho aqui, as escolas não trocam a fralda do seu filho. Quando o seu filho faz xixi, faz cocô, e eles te ligam. E você tem que ir até a escola.
para trocar a fralda do neném. Isso é uma cultura aqui da Espanha. Em Portugal, não. Você deixa na creche e você busca no horário, ok? Mas aqui existem regras diferentes de Portugal. Então, para quem tá vindo de Portugal, toma um baque maior ainda do que quem tá vindo do Brasil. Porque quem tá vindo do Brasil tá disposto a passar por isso. Quem passou em Portugal, Portugal tem muitas facilidades. Muitas. Tem muitos problemas, principalmente administrativo, mas tem muitas facilidades que aqui não tem. Então, mamãe com bebezinho, com menos de 4 aninhos, que ainda usa fralda, não tem opção de trabalhar. Tem que ficar atento no filho, porque ela precisa comparecer à escola quando é chamado. Carol, para abrir uma conta Portugal no Níquel, é uma boa opção? Qualquer conta de IBAN português, PT50, é aceita em Portugal. Aqui na Espanha, qualquer conta que começa com... vou pegar para vocês, calma aí. Calma aí que eu vou pegar aqui para eu não falar besteira. Calma aí, gente, porque senão eu vou errar. Calma aí que eu vim aqui na sala pegar, pra eu não errar. Porque eu tô no meu quarto aqui fazendo live para vocês. Para eu não errar, ó, o meu espelho do meu IBAN, do meu Santander. Aqui começa com ES91 e o número em diante. Qualquer conta que começa com ES é uma conta daqui da Espanha. Então, tem que ter cuidado nesses detalhes, tá? Então, o Banco Níquel, se você conseguir PT50, já é válido. Para quem não consegue abrir conta, Carol, qual é a melhor conta para usar? A Wise. Eu tenho no link da minha bio lá. Se você tá no Brasil, ainda te dou uma outra dica. Abra a conta da Wise e comece a movimentar ela aos poucos. Por quê? Quando você abre ela de uma única vez e faz grandes movimentações, você pode ter problemas. Agora, quando você abre e vai movimentando aos poucos, eu já uso essa conta há 5 anos e tá tudo certo. A Wise é uma conta bélgica de várias moedas. Dólar, euro, dirham. Em Dubai eu usava ela com muita tranquilidade. E a Wise, ela é como se fosse um cartão de crédito. Então você consegue alugar carro, ok? Você consegue botar em aplicativo de carro, de Uber, de delivery. Você usa o cartão da Wise. Porque às vezes você não tem um cartão de crédito. Você já cadastra a chave Pix nela, então facilita para você jogar em real e converter para a moeda que você precisa. Então a conta Wise safa a pane, tá? Safa a pane para você poder aí começar o seu processo. A Pamela botou, imigrar parece uma cebola, são várias camadas, exatamente isso. Não existe um brigadeiro doce na imigração, perfeito para todas as famílias, não existe. Essa utopia, quem vende é charlatão, é burla. Não existe. Imigração é processo de dor, de mudança, adaptação em busca de algo melhor. Mas você precisa entender as etapas. Se preparar psicologicamente é o ponto principal, muito além do financeiro. Ter noção das coisas é muito além do financeiro. E por que eu falo isso? Eu pego muitos clientes, eu tenho muitos clientes, vocês não têm noção. Só de grupo, eu tenho para mais de 200 clientes chegando só esse ano de 2026, só em Portugal. Na Espanha a gente já tá para mais de 40 chegando. Tem muita gente buscando a gente. Então eu atendo vários perfis, mas tem gente que é sem noção. Sem noção. Quer morar em um lugar barato, quer que tenha transporte, quer que tenha máquina de lavar, quer que seja tudo branco, quer que o imóvel não dê mofo, quer que seja refrigerado, quer que tenha aquecimento. Isso é utopia. E quer pagar 400 euros. Isso é utopia. Se você quer isso tudo, você vai pagar 2.500, 3. Se aceitar pagar isso, sem problema nenhum de dar check em todos os seus critérios. Então, imigrar é você entender que eu preciso abrir mão de tudo que eu achava que era prioridade. O que é prioridade, Carol, para você, para o imigrante? Para mim, prioridade é teto. Teto. Segundo, geladeira cheia. O resto é resto. Carol, documento é resto. Carol, é resto. Carol, é resto.
Pra mim, prioridade é: eu tenho teto, eu já sei pra onde eu vou morar. Esse morar eu consigo me programar? Ótimo. Segundo, comida na geladeira pros meus filhos. O resto é resto. E eu tô falando isso pra vocês porque eu já passei por necessidade em Portugal de não ter o que comer. Então, eu tô falando pra você porque não vem iludido achando que é euro 10 vezes. Não vai fazer esse milagre aí que você tá achando. Não vai, hein? Não tô aqui pra te enrolar. Carol, fala um pouquinho sobre a mudança da imigração nos aeroportos. ETIAS e EES, se não me engano. E o que muda para quem já está no processo? Não muda em nada. Tá? O ETIAS nada mais é que quando entrar em ativação, vai ser uma solicitação antecipada para você acessar o país. É um pré-visto que já acontece. Eu já fiz para Israel e saiu em 2 horas. Já fiz para Londres, o meu visto saiu em 30 minutos. Então, muitos países já fazem isso. Então, não tem problema nenhum, não altera em nada. O controle de fronteira é porque, assim, muitos países da União Europeia já fazem esse controle. Portugal não fazia, agora está fazendo. Mas esse agora está fazendo é quando eles têm vontade. Porque quando o aeroporto entra em piripaque, eles não fazem. Nada mais é que um controle de entrada para saber o dia que você entrou e se você resolveu sair, por que você ultrapassou o limite como turista. É isso, é um controle mesmo. Dubai já existe, eu passei por isso em Londres, eu passei na Itália quando eu fui à Itália, já passei na Turquia, já passei em Istambul, só em Portugal que faltava. Então, esse susto que vocês tomam, sabe por quê? Porque os influencers fazem aqueles posts lá. Portugal com autocontrole. Esse autocontrole já tem em todos os lugares, inclusive no Brasil. Quem chega no Brasil hoje passa no Smart Gate que faz um reconhecimento facial. Isso já acontece, né? Mas Portugal não faz esse controle de forma correta. De repente, se isso já tivesse ativo, a gente não estaria passando pelos problemas que está com o documento. As coisas seriam mais fáceis, né? Carol, eu passei 1 ano na Espanha, sem papel, vim embora para o Brasil. Com quanto tempo eu posso entrar de novo? Depois de você ficar 1 ano fora, Robson. Depois de ficar 1 ano fora. Se você tivesse aqui, você de repente poderia conseguir essa regularização em massa que a galera tá fazendo. Mas se você ficou irregular, saiu, depois de 1 ano, você consegue retornar. O que eu te indico é: não retorne pela Espanha se você for vir sem papel. Vá por Portugal e venha por via terrestre, porque é mais seguro. Agora, o melhor caminho é aplicar o visto, tá? Para a Espanha, infelizmente, não é fácil, a gente sabe. Não é barato. O pessoal fala do curso CAP, fala de estudo, mas é caro, a gente sabe. Se você não tiver aí, pelo menos, reserva de 10, 8 mil euros para fazer um visto, você não consegue. Se você não tiver os comprovativos, você não consegue. Porque diferente de Portugal e Espanha, não tem acordo com o Brasil. A Espanha não tem acordos, né, de CPLP. Para quem não sabe, acordos de países falantes da língua portuguesa, tá? É um acordo histórico. E por isso, a análise de finanças é diferente. O que Portugal hoje aceita no extrato bancário, a Espanha não aceita, não é bem assim. Então, Robson, 1 ano fora, você pode conseguir. Ah, do chocolate, Camila me contou aqui, ó. Quer ver uma parada muito... que foi um choque cultural para mim. Hoje nós passamos no Carrefour. E eu adoro aquele chocolate. Vou mostrar aqui pra vocês também. Calma aí que eu vou mostrar. Eu mostro, eu gosto de mostrar. Calma aí. Calma aí que eu tô voltando. Não me abandonem. Calma aí. Eu adoro esse chocolate aqui, ó. Milka com avelã. Da barra gigante. Eu acho que no Brasil nem sei quanto custa, ok? Em Portugal custa 4 euros, tá? Aqui na Espanha custa 6 euros, um pouquinho só mais caro. Nos mercados daqui, no Carrefour, em frente ao meu prédio tem um Carrefour. Eu moro aqui num bairro, como que eu posso falar sem querer ser
Um bairro assim, considerado um bairro muito nobre, ok? El Campillo é um bairro muito nobre aqui de Alicante. Só mora francês, alemão. As barras de chocolate é dentro de uma caixa com trava e alarme. Trava e alarme. As barras de Lindt, Milka, é com trava e alarme. Por quê? Os furtos, os roubos aqui é grande. Mesmo sendo uma Espanha. Mesmo sendo ainda muito mais seguro do que o Brasil. Em Portugal, a gente não vê isso. Então, para mim, tá sendo um choque cultural da diferença não é do Brasil para cá, é de Portugal para cá. Porque isso aqui em Portugal, qualquer mercadinho de esquina tem. E aqui não é assim. Aqui na minha casa, no final da live eu mostro pra vocês. Tem um sistema de segurança tremendo. Você só sobe pro meu elevador, pro meu andar do meu estacionamento com a chave que libera o elevador para descer pro meu carro e para subir. A minha porta do apartamento é blindada com 4 trancas, alarme sonoro e câmeras. Quando eu peguei esse apartamento, eu falei, nossa, para que isso tudo? Por quê? Porque em Portugal a gente não está acostumado a ver isso. A gente dorme de porta aberta. Porque aqui tem os ocupas. Existem algumas diferenças culturais. E que é muito seguro, tá? O bairro que eu tô é muito seguro. Mas existem diferenças. Que quem vem de fora pode ter um olhar. Eu, como já tenho um olhar imobiliário, quando eu vou num condomínio que eu vejo muitas grades, muito sistema de segurança, eu estranho. Por exemplo, em Dubai não tem sistema de segurança assim. Então, eu estranho. Quando eu vim aqui ver esse apartamento, eu falei, nossa, muita segurança. Depois eu vi que era do local em si. É da Espanha. Existem os ocupas que entram em imóveis que não estão sendo utilizados e tomam conta desse imóvel. Então, tem que ter alguns conhecimentos quando se trata de imigração para você não se surpreender. Não se surpreender, tá? Não tomar um choque cultural aí no processo, né? Eu tenho conta no Revolut, o Wise e Money. Já será que dá para usar? Dá, Pri. Normal, você consegue. Na verdade, qualquer conta de Portugal você usa normal, tá? Eu tô abrindo a espanhola porque a gente já tá começando a fazer alguns processos para nossa empresa para cá. Mas a gente está vendo que vai manter a empresa de Portugal atendendo, já que a minha empresa pode atender toda a União Europeia. Mas eu estou abrindo a conta espanhola porque eu tenho que pagar o aluguel daqui, luz, água, internet, tudo eles pedem o IBAN espanhol para poder ter os serviços, tá? Não aceita o IBAN português. Vanessa botou, boa noite, calma aí, gente, bebeu uma água aqui. Carol, queria saber se dá para alugar uma casa mobiliada, mais ou menos o valor, porque eu vi que uma família que chegou que não tinha nenhum imóvel. Fiquei pensando na hora de dormir, como faz? Cara, isso não é que não tem imóvel, tem muito imóvel para alugar. O grande lance é que a pessoa quer ter um imóvel no preço que ela pode pagar com os documentos que ela tem. Esse que é o problema da maioria dos imigrantes. Então, o preço do imóvel, tá? Vou falar para você um T2 para uma família com 2 crianças. Hoje, em Portugal, a gente consegue em torno de 850. Um T2 hoje em Alicante ou em Valência é em torno de 1.300. Agora, qual é a questão? É que no Brasil, você aluga a casa, no máximo dizendo onde você trabalha, pagando um depósito e sua renda. Na Europa, não é assim. Eles vão pedir extratos, vão pedir comprovativos, vão pedir documentos portugueses ou documentos espanhóis. Quando não se tem, Carol, como é feito? Precisa-se ter uma empresa fazendo sua assessoria. E não é porque eu faço, não. Você pode fazer com qualquer uma, mas precisa. Porque a empresa ela é como se fosse uma fiadora. Sou eu que ligo para o senhorio e falo, ô, seu Manuel, no caso eu, minha equipe, tá? Eu não faço isso tudo sozinha. No começo era, eu atendia, arrumava a casa, levava no imóvel, buscava no aeroporto, eu fazia tudo. Agora, graças a Deus, a gente tem mais pessoas.
Mas é a minha equipe que liga e fala: oi, seu Manuel, tudo bem? Somos aqui do Grupo Meu AP. O senhor sabe quem a gente é? Nosso escritório fica aqui, na Dom Afonso de Henrique, loja 40. O senhor pode vir conhecer a gente. Seu Manuel vai lá, conhece a gente. A gente falou, seu Manuel, a Vanessa é muito gente boa, uma lourinha linda, minha amiga de muito tempo. Ela vai honrar com o senhor. Eu tô mentorando ela há muito tempo. Ela tá vindo preparada financeiramente para isso. Aí o seu Manuel fala: Carol, tá bom, gostei. Ó, fala pra Vanessa que eu quero 2 calções e 3 rendas. 3 rendas e 1 calção. 1 calção e 2 rendas. Tudo vai depender da proporção. Quando se trata de Portugal, tenha pelo menos 4 a 5 valores. Quando se trata de Espanha, tenha pelo menos 10 valores. A diferença dos países é as garantias aí, tá? Que são altas. Altas, não é baixo. Então, você consegue casa, mas desde que você faça o teu processo com calma, tá? A conta Santander do Brasil serve em Portugal? Totalmente diferente. É totalmente diferente, Carla. Santander BR é uma coisa, Santander PT é outra, Santander ES Espanha é outra. Eles não se comunicam, tá? Os bancos não se comunicam, então é coisas diferentes. Carol, quero saber também se a conta Santander serve em Portugal. Tem que fazer outra, tem que fazer outra. Já respondi a primeira, serviu para você também. Tem que fazer outra, não serve. Deixa eu dar uma outra dica. Sabe esse negócio da conta do Brasil, que agora vai ficar válida em Portugal? Sabe? Vocês já ouviram falar? Me contem aqui se vocês já ouviram falar da conta do Brasil. Eu vou continuar respondendo todo mundo. Só quero ver vocês me falando aqui. Vocês já ouviram falar que a conta do Brasil vai ser válida em Portugal? Não caiam nessa furada, ok? Não caiam nisso. Quem lembra? Não sei nem se eu posso falar isso. Quem lembra há um tempo atrás que no Brasil ia começar a ser obrigado a botar CPF em tudo que a gente compra? Quem lembra disso? Então, isso vai ter conexão aí. Tá vendo que, infelizmente, o governo tá fazendo de tudo para rastrear tudo, né? Vocês estão vendo. Então, se você tá se propondo a emigrar, começa do zero. Abre uma conta na Wise, que é uma conta bélgica. Tem no link da minha bio. Aproveita você que ainda nem começou o teu plano de imigração, já abre a tua conta da Wise. É moleza para abrir. Não abra a conta do Banco do Brasil querendo usar ela aqui em Portugal. Que daqui a pouco você vai ser taxado duplamente. E aí você tá ferrado. Tá? Tenha cuidado. Se quiser morar num lugar mais ou menos, você vai deixar o salário só para pagar o aluguel. E 5 anos atrás não era assim. Exato, Wesley. Exatamente isso. Você não tá errado. Se quiser morar num lugar mais ou menos, vai perder um salário para pagar um bom aluguel. E por isso que eu bato na tecla. O imigrante que quer ir para qualquer lugar da Europa para trabalhar apenas por causa de um contrato, a grande probabilidade de não dar certo. Ele tem que pensar fora da caixa. Ele pode pregar um contrato no início? Pode. Mas ele tem que trazer reserva. Ele tem que empreender. Ele tem que estudar. Ele tem que avançar. Vocês viram que eu postei que eu fui almoçar em Benidorm, como vocês quiserem chamar? Foi uma brasileira que nos atendeu. Eu, falei pra ela: você me desculpa a indelicadeza, eu queria te fazer umas perguntas. Eu perguntei pra ela quanto que ela ganhava ali. Ela falou: olha, entre 1.200 e 1.300, é que mais ou menos a gente ganha. Eu vi que ela falava várias línguas, ela ficava 8 horas em pé todo dia, só com 30 minutos para refeição. Difícil morar sozinha no imóvel se ela não tiver... eu acredito que ela já tinha uma vida um pouco mais estabilizada, porque ela falou que já tinha morado na Suíça e ela tinha perdido o marido há pouco tempo e tal. Então ela provavelmente teria alguma coisa já na Espanha. Mas é difícil para uma pessoa que está imigrando para poder pagar um aluguel com um salário? Não dá. Nem na Espanha e nem em Portugal. Tem que pensar fora da curva. Tem que os dois trabalhar para correr atrás. Carol, é seguro arrendar casa pelo site? Não. Não é seguro. Nenhum site. Nenhum site é seguro. Todos os sites têm golpes. Todos. Não é seguro. Para você alugar casa, você tem que visitar a casa. Para você visitar a casa, você tem que pedir os documentos do imóvel para comprovar que o dono da casa é o dono que você está depositando o valor do imóvel. É isso. Não pague
Se não é através de uma imobiliária, como a nossa, por exemplo, aqui eu aluguei através de uma imobiliária. Gente, eu sou uma imobiliária em Portugal e eu não quis me arriscar. Eu sabia que eu ia pagar caro numa casa aqui. Eu peguei uma imobiliária local e paguei toda a assistência. Em Portugal, você não paga a taxa imobiliária. Na Espanha, paga. É uma renda mais IVA. Tem que pagar. Quem paga é quem aluga, né? Quanto dinheiro eu tenho que ter para emigrar para Portugal? Eu e meu esposo. Carla, eu indico um casal, pelo menos aí para fazer todo o seu processo, alugar uma casa e tal, 8.000 euros, 9. Eu acho que é um valor viável aí, tá? Entre 7 a 10 mil euros, eu acho que é um valor viável aí para você fazer seu processo de imigração. Quanto mais, sempre melhor, tá? Os vistos de trabalho estão saindo em quanto tempo? Janaína tá perguntando. Janaína, tudo que se trata de visto tem pontos de interrogação. Qual é o padrão? 90 dias. Para montar um processo, 30 a 40 dias. Pode sair com 45? Pode. Pode sair com 100? Pode. Pode até nem sair. Por quê? Porque é consulado. Carol, você tá dizendo que consulado não tem regra? Tô. Consulado. Consulado. Não tem jeito. Eu já tô com muitos clientes vindo para Portugal sem aplicar visto. Estão fazendo toda a documentação e vão estudar para abrir um processo para poder se regularizar. Porque, infelizmente, consulado é uma caixinha de surpresa. O visto pode dar negado por qualquer motivo que eles justifiquem. Eu recebi uma família essa semana que o do marido veio indeferido e o da esposa, ok. E os filhos, ok. E o do marido, indeferido. Eu apliquei para 3 amigos que um deu exigência, o outro aprovado, o outro indeferido. O mesmo processo. Quando alguém vem falar para mim, o erro... Não tem erro na empresa. Eu faço isso há muito tempo, não tem como a gente errar em nada. Mas quando se trata de consulado, amiga, prazo, o que eu faço com os meus clientes? O que eu faço com os clientes aqui? Primeiro eu começo um processo de documento. Iniciou, aplicou, a gente vai para o imóvel. Quando eu aplico um imóvel para eles é uma reserva. Porque ali eu tenho como fazer gestão dessa reserva, caso o visto atrase, eu troco de imóvel, apresento outro e ali para o cliente não perder dinheiro. Passagem, eu só compro quando o passaporte chega na casa do cliente. Entende? Então, fazer um plano de imigração é entender cada etapa, cada momento. E esse momento depende do consulado e depende do teu processo. Carol, linda, estou esperando meu visto para Portugal. Estou tentando pela segunda vez. Esperei 4 meses e veio indeferido. Exato. Paty tá aí, um exemplo. Que pena, Paty, mas eu acredito, vamos pedir a Deus que no próximo venha ok. Mas é isso, Paty, não desanima. Se vier, tem outro caminho, faz outro. Se vier indeferido, vem e regulariza. É isso. Não tem muito o que fazer. Quando se trata de documento, não tem muito o que fazer. Esse chocolate custa uns 100 reais aí no Brasil, Alex. Então, Alex, eu paguei 4 euros. Esse chocolate é uma delícia. Eu não como tudo de uma vez, mas vira e mexe eu venho aqui, pego uma barrinha. Esse chocolate é uma delícia. A Gisele botou, ufa, cheguei agora. Hoje, a realidade é que todo lugar terá um pós e seus contras, sim. Todo lugar, gente, todo lugar tem seus ônus e seus bônus. Por que as pessoas voltam e desanimam? Porque elas acham que vai ser um mar de rosa. Por que as pessoas têm suas vitórias? Porque ela entende que é um processo. Eu vejo muito por mim, assim, muitas pessoas perguntam, Carol, como que você conseguiu quebrar essa barreira, principalmente da prosperidade? Primeiro, foi meu alinhamento com Deus. Primeiro. Segundo, foi eu entender que eu ia passar fases ruins e boas, o problema era a minha cabeça e eu não podia parar. Eu tinha que continuar, porque quem planta limão, rega limão, vai colher limão, não tem outra opção. Se você está fazendo um trabalho correto, se esforçando, se dedicando, o trabalho vai fluir. Normal. Então, eu vejo muitas pessoas que estão em Portugal há 15 anos ganhando um salário desde quando chegou. E eu já conheci pessoas milionárias que estão 4, 5, 6 anos e ficaram milionários como a gente.
ganharam dinheiro, trabalharam, montaram seus negócios, aumentaram. Tudo depende do teu propósito, do que você quer fazer com aquilo ali. Agora, fazer por fazer, você vai continuar no mesmo cenário, entendeu? Entendendo as etapas, as dificuldades. Todos os lugares têm seus ônus e têm seus bônus. E quando eu falo para vocês que eu entendo com propriedade, principalmente sobre os ônus, é porque eu entendo. Eu morei num quarto, na casa da minha amiga, que era uma cama de solteiro e um colchão inflável com os meus filhos. Depois o meu marido chegou, era nesse quarto que a gente morou. Depois eu fui pro imóvel, que eu quase congelava. Eu entrei numa depressão. E diversas vezes eu fiquei sem água e sem luz, porque eu não tinha dinheiro para bancar. Já fiz lanche para os meus filhos na churrasqueira, na sacada da sala, porque eu não tinha como ligar o fogão. Eu já passei por isso. Só que a gente não tinha como voltar. Eu não tinha para quem pedir ajuda. Eu tinha que fazer dar certo o processo. Eu tinha que me dedicar e fazer dar certo. Carol, fala sobre a média do que custa todo o processo de assessoria num visto para uma família de 5 pessoas, 2 adultos e 3 crianças. Cara, eu te indico a fazer, para você vir com 2 adultos e 3 crianças, pelo menos 15 mil euros, ok? Não é todo o teu processo. Esse dinheiro é para você fazer tudo, pagar a tua casa, 3 meses de renda, tua passagem, teus documentos, tudo, e te sobrar ainda aí pelo menos uns 7 mil, ok? Porque você vai precisar de comprar um carro, vai fazer suas primeiras compras, vai fazer várias coisas, entende? Então, a gente, inclusive, começou hoje um plano para quem quer imigrar para 2029 e 2030, que a gente fez parcelamento de 36 vezes. Porque tem pessoas que não tem como pagar isso tudo, mas ela tem como pagar R$ 700 por mês, R$ 800 por mês. E que é muito melhor começar e idealizar esse sonho para 2, 3 anos. Porque eu só pego clientes aí planejado no máximo para 1 ano e meio. E aí meus consultores falaram, Carol, tem muita gente para frente, o que a gente pode fazer? Eu falei, cara, vamos fazer um parcelamento maior. Então, quanto mais dinheiro, melhor. Mas esse é um valor que eu acho ideal, tá, Ellen? Mas eu já vi gente chegar com muito pouco e dá muito certo. Mas eu também já vi um cliente chegar com 25 mil euros na poupança e ir embora com 5 dias. Eu vi. Cabeça. Conta mais do que dinheiro. A cita foi marcada dia 19/6, mas vou pedir para 22/6. Como conseguir trocar a cita? Então, se a cita foi marcada, você tem que tentar trocar no site. Se você não conseguir, vai perder o agendamento e vai tentar remarcar novamente. Se você já conseguiu e não consegue comparecer, tenta fazer uma nova marcação, tá? E aí não comparece na primeira. Carol, o meu AP acessório no processo de aplicação do CAP na Espanha? Não acessório. Não acessório, tá, Matheus? Não ainda, por enquanto. Por quê? Eu sou muito sincera com isso, tá, Matheus? Eu sou totalmente regularizada para tudo que se trata de imobiliário, ok? Dentro da minha empresa de Portugal, a gente tem um jurídico que é responsável por todos os meus processos de Portugal. Eu consigo um processo ou outro na Espanha, como de nômade e tal, mas tudo depende do perfil do cliente. Mas o CAP eu não tô fazendo ainda, porque tem muitas pegadinhas aí na jornada. E aí, se eu aplico de alguma forma que dê algum problema, acabou o teu plano de imigração e você pode ter problemas sérios com isso. Então, eu não faço ainda. Eu foco no principal, que é o arrendamento, que é o que a pessoa precisa de imediato, tá? Um T1 em Vila Nova de Gaia custa mais ou menos quanto? Um T1 mais ou menos em Vila Nova de Gaia entre 700 e 1.000. 700 se a gente achar uma coisa muito barata. Por quê? Porque é Vila Nova de Gaia. E aí, como é um nome conhecidinho, ele é muito caro, tá? A Vera botou assim, hoje eu consegui pegar o finalzinho. Não... já finalzinho, tinha 1 hora, oi. Meu Deus, voou. Gente, eu vou tentar responder todo mundo, calma aí, tá? Boa noite, visto D7. Fica fácil de conseguir aprovação de locação? Banco C6 empresarial, serve? O visto é indiferente para mim, ok? Quando se trata de Portugal, não interfere. Eu alugo casa em Portugal na língua, na ideia, graças a Deus. Eu consigo, tá? Por quê, Carol? Porque já são 4 anos fazendo isso e graças a Deus eu tenho alguns clientes caloteiro, mas não são todos. A maioria cumpre direitinho. Então eu tenho muitos senhorios que
querem os meus clientes. Eu não ganho, tá? Não ganho para vocês saberem, como imobiliária. Eu não ganho lá no seu calção, na sua renda. Nada, nada. Então os senhorios preferem fazer comigo, que eles sabem que não tem que me pagar. Eu prefiro pedir desconto no imóvel, mas eu não ganho como os relocations aí que vocês pagam muito mais barato, mas ele fica com o teu calção. Ele cobra lá da tua renda 150 a mais todo mês, vai pro bolso. E tá tudo bem, é direito do corretor, tá? Pela administração, pelo calção. Mas a nossa imobiliária, não. O cliente paga a consultoria. Então, pra gente, pastel da granja. É indiferente em Portugal. O visto é indiferente. Eu peço extrato para juntar, mas é muito mais o perfil do cliente que eu conheço para encaixar ele no imóvel, tá? Obrigado por tirar minhas dúvidas. De nada, Vanessa. O pessoal botou sim, já ouvi falar. Foi da pergunta que eu falei para vocês. Lembra que no Brasil estava exigindo colocar o CPF para ter... Agora já vai ter a taxação sobre os imóveis alugados também. Então, quem está em Portugal, tá? Não abra conta do Banco do Brasil para movimentar em Portugal. Eles estão fazendo uma collab aí do Banco do Brasil atender em Portugal e ter multicontas dentro, como já tem no C6, que é um banco digital. Não faça isso no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é igual Caixa Econômica, é um banco federal. Ele vai ter conexão de dados informativo do que você converte em euro, do que você manda para fora. Então, na dúvida, é melhor esperar. Faz em outros bancos. Por exemplo, gente, eu uso muito bem o C6. Eu tenho conta empresarial no C6, conta física no C6, em dólar, em euro, em real. Funciona em todos os países que eu já fui, tá? Todos. Carol, quanto uma pessoa sozinha precisa ganhar para morar em Portugal? Eu vejo muita vaga de salário entre 900 e 1.500. Sim, esse é o salário base, tá? Entre 930 e 1.500. Só que eu vou te falar, dificilmente você consegue um emprego para ganhar mais de 1.000 euros. A não ser que você tenha uma mão de obra muito especializada. Muito. Então, o que eu indico é um casal, cada um ganhando pelo menos um salário. Você vai viver, mas você não vai sobrar muito. Não vai mesmo, eu não vou te enganar. Nem em Portugal, nem na Espanha. Precisa pensar fora da curva. Como, Carol? Quem imigra hoje precisa trabalhar e empreender. Precisa estudar. Precisa fazer inglês. Precisa fazer francês. Precisa falar alemão. Precisa falar espanhol. Precisa se virar nos 30 para fazer extra. Porque o extra, sim, como é em euro, quando a gente converte para aplicar, para comprar fora, vale muito. Vale muito, tá? Tem várias campanhas para colocar o CPF em tudo para pagar com desconto. Exato, claro. É pegadinha isso aí, tá? Pegadinha. E vocês vão ver que logo, logo vai ter surpresas com isso aí, tá? Carol, realmente é muito difícil arrumar emprego do Brasil para conseguir o visto de contrato de trabalho? Impossível. A não ser que você seja uma mão de obra hiperqualificada que a pessoa queira muito você. Porque senão... Muito difícil, muito difícil. A gente tem uns parceiros independentes, né? O parceiro independente, ele não é contratado para trabalhar na minha empresa. Ele tem um contrato porque ele comprou um direito de uso da marca e ele trabalha com a imobiliária Grupo Meu AP. Por isso que ele consegue o visto, os documentos, a gente não cobra por isso. Ele ganha porque ele é funcionário, ele vai trabalhar com a gente, mas ele comprou o direito de uso da marca, que é o que acontece hoje com as grandes imobiliárias, tá? É o mesmo formato que tem em toda a Europa, isso acontece, é normal, mas muito difícil você conseguir, muito difícil, tá? Para comprovar renda em dinheiro, pode estar na conta BR? Pode, Rafa, pode sim. Pode estar na conta em BR ou pode estar na própria Wise, tanto em real ou em euro, tá? Pode abrir a Wise, Silvia, e pode deixar em real. Quando você for usar em euro, você converte e paga o que você quiser pagar em euro. Carol, como funciona a saúde em Portugal? Saúde em Portugal, depois que você pega a residência, você tem o utente, ok? O utente é o nosso número do SUS do Brasil, exemplo, tá? Mas você consegue atendimento nos hospitais com o PB4, que é o acordo entre Brasil e Portugal, nas emergências, tá bem? Travou a internet um pouquinho, aí alguém falou,
vai ficar salvo, vocês revejam. Gente, já deu 1 hora de live, já recebi o alerta aqui que eu não posso mais avançar, tá? Ai, tem um monte de gente aqui perguntando. Eu vou tirar um print? Ai, meu Deus, eu vou tirar um print, porque depois eu vou tentar... Calma aí, gente, fiquem aí que eu tô tirando um print, tá? Calma aí. Eu tô tirando um print pra eu tentar responder depois de vocês nos stories. Porque tem algumas perguntas aqui, e aí, de repente, é legal. Pronto. Pessoal, já deu 1 hora, infelizmente. Ficou muita coisa aqui, mas eu vou tentar responder vocês nos stories amanhã, tá? Sobre a parceria, chama no link da bio, eles explicam. As pessoas que querem montar um negócio próprio, trabalhar no negócio, têm interesse no ramo imobiliário, querem aprender a fazer consultorias, a trabalhar dentro do Grupo Meu AP, com o sistema do Grupo Meu AP, estando comandada por mim, cumprindo as minhas regras, cumprindo tudo isso e ganhando em euro, a gente tem as parcerias, né? O parceiro independente. E esse parceiro independente, ele dá o direito à pessoa a fazer todo o processo dele junto com a gente, tá? Mas pode chamar aí que o pessoal explica, tá bem? Obrigado por vocês estarem sempre comigo aqui na live. Eu vou salvar a live. Quem puder, por favor, vai lá, comenta o que achou. Infelizmente, o Instagram já me deu alerta aqui. Eu já tô com uma punição que eu não tô conseguindo subir link na bio, porque do outro stories, a outra live eu avancei muito e eu não quero avançar para eu não ter problema com essa. Segunda-feira que vem, eu tô de volta trazendo alguma coisa, novidade, atualização para vocês e tentando compartilhar ao máximo. Fiquem atentos, não caiam em lorota. Nem tudo na vida é chocolate. Cuidado com esse povo aí, tem muita pegadinha para poder arrancar dinheiro de vocês, tá? Procurem empresas sólidas, não precisa ser só a minha, procurem outras, vejam o que é melhor para vocês, entendam como as coisas funcionam para vocês não caírem em golpe, olhando só preço, tá? Beijo!